homem de Deus, vive e mora no nosso coração, nossa esposa. Deus os abençoe. Aleluia. Gostaria que o pastor João Carlos Marques passasse. E nós, nesse instante, passaremos a palavra ao pastor, que estará trazendo-nos o recado do Senhor. Aleluia. Pastor João Carlos Marques. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. E sou portador de calorosas saudações das mais variadas denominações por onde eu tenho passado, pregando a palavra daquele que vive e vive para sempre, em nome dele, Jesus Cristo. Anunciar todas as suas obras. Aleluia. Irmã Vera, conforme a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Conforme a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmão Walter, conforme a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possa sentir a tua presença, o teu amor, em nome de Jesus. Que verdadeiramente tu possas ouvir a oração, o clamor do aflito, do necessitado neste lugar. Colocar em pé para lermos o texto de 1 Reis, capítulo 8. Aqueles que nos... Tirar as mãos, a mão direita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós ungimos este varão para o santo ministério na área do diaconato, bem como na ministração da tua palavra, no exercício pleno da autoridade do teu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Também, Senhor, o teu servo, Berta, está nas tuas mãos, o qual nós ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja revestindo do poder. É justiça, eu comecei a viver a justiça, uma vida pura e santa na presença desse Deus maravilhoso. E você pode estar olhando para mim agora, mas Vitor, tu era um cara até legal, de repente você pode estar pensando, tu tinhas mulheres, tinha droga, tinha viagem, tinha carro, tinha prancha, tinha surf, tinha tudo, mas eu não tinha nada ao mesmo tempo, eu era vazio, estava indo para o inferno. E a Bíblia fala no livro de Daniel, que Daniel falou assim: nós não queremos comer essas coisas que vocês comem ainda nos manjares do reino, nós queremos beber, comer legumes e água. Ele: não, pai, o senhor vai ver agora. Ele olha para mim e fala: Vitor, o que aconteceu, rapaz? Hoje ele manda os filhos dos amigos dele conversar comigo, porque ele sabe
chave da felicidade, a chave da alegria. Amém? Glória, uma salva de palmas para Jesus. E Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que eu fui liberto. E Jesus assinou embaixo: e se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sou um homem livre para dizer não à bebida, não às drogas, não ao cigarro, não à prostituição e a tantas outras coisas ilícitas que o nosso contexto social nos oferece. Não por uma imposição religiosa ou um tabu religioso, de maneira nenhuma que os senhores entendam isso, mas porque eu descobri o que é a vida. Aqui eu gostaria de encerrar aqui. Filho e do Espírito Santo. Te batizamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A profissão de fé, como ministro do Evangelho de Jesus, chamado por Ele, nós te batizamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saudades pastores que estão nos visitando, o nosso pastor da Igreja Batista Nacional de Panambi, o nosso primeiro pastor aqui em Panambi, quando o trabalho se iniciou aqui. Em especial, a autoridade máxima do município, nosso amigo, senhor Delmarina, muito digno prefeito municipal de Panambi, acompanhado pela sua digníssima esposa. De Panambi, que também nos honra com a sua presença. Primeiro de maio teve início esse trabalho aqui em Panambi, nesse local aqui em frente ao NPS, no antigo moinho do seu Hanner. 1º de maio de 1985, nós nos vimos reunindo já alguns meses antes na nossa casa e sempre participamos da igreja de Santo Ângelo, então dirigido pelo pastor Valdemar Jeske, e lá recebemos muitas instruções e muitas bênçãos através dos seus ensinamentos. Então nós resolvemos no dia 1º de maio abrir as portas ali, juntamos tudo que é cadeira e banco e assento que nós tínhamos, e não tínhamos pregador para aquele dia, não tínhamos nenhum pastor, mas fomos dirigidos que era para começar. Aí quando às 1h30 nós íamos iniciar o culto, um pouquinho antes, veio um telefonema do pastor Valdemar dizendo: vocês querem o pastor aí para o culto? Então vocês atrasam um pouco o início, que vai alguém aí. Ele dirige esse trabalho também. Se nós queremos, se nós não queremos, nós nos dirigimos de forma abstrata e ignorante. Aqui juntamente. E esse jornal leva a data do dia em que isso aconteceu. A promessa de Deus feita a Abraão. Israel é o herdeiro da promessa. Terá, Senhor Deus, uma casa de oração neste lugar, para fazer muitos trabalhos para Ti, Senhor. Seu filho amado. Dessa missão, dessa responsabilidade. De levantar bem alto. E digo, repito mais uma vez, quando foi lançado o fundamento da casa do Senhor, o povo disse graça e graça. Mas
Aqui nos ajudou o Senhor. Pelo nosso casamento, pelo amor, pela graça que Tu tens nos dado ao longo da nossa vida, Senhor. Graça. Mais conhecido como Coca, né? Eu conheci esse amado em 91, em Tramandaí, na Assembleia da Conversão. Ele estava recém, né, se convertendo, pouco tempo de convertido. Ouvimos o seu testemunho e ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, e Deus o tem usado poderosamente. E nesses 4 anos tem sido um vaso nas mãos do Senhor. Eu conversei com ele desde final de fevereiro do ano passado para vir aqui. E agora tivemos a oportunidade. E eu sei que essa é a primeira vez, não é? De muitas que nós teremos esse servo do Senhor aqui. Veio com ele, a sua esposa, a irmã Helma. É uma alegria tê-los aqui. Em nome de Jesus. Vocês estão em casa. Né? Panambi foi uma cidade onde o primeiro administrador foi um pastor. Não é? Panambi pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Então quero convidar o irmão Coca para vir aqui à frente. Pediria a irmã Helma para se colocar em pé, para que a igreja conhecesse a irmã. Essa senhora simpática, né? Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E é uma alegria estar aqui em Panambi. Eu, sinceramente, desde que o irmão me falou, olha, eu vou te levar para testemunhar lá em Panambi, aqui, alinhou-se no meu coração. E com alegria, Deus concedeu essa graça e eu me encontro com minha esposa aqui hoje em Panambi. Disse, não, querida, o pai não veio brigar. E eu vim hoje para te dar alguma coisa que eu nunca podia te dar, porque eu não tinha. Pai, tu me desse apartamento, tu me dás dinheiro, tu me desse carro, tu me dás tudo. O que tu não me desse? Eu cheguei perto dela e disse, Jesus Cristo. Igual a minha, então lê igual, só que eu não sei palavra nenhuma que eu lembro. Ou lapacola, eu não sabia de falar, manala, eu sabia o que estava escrito ali. Língua estranha, né? Mas o Zulu tem muitas coisas que é fácil da gente cantar, que quem fala português consegue falar a palavra, né? Tem uma outra língua que é difícil, mas essa Zulu aí, nós vamos ver se a gente aprende aqui o cântico, em nome de Jesus. Eu vou... Caminho
nossa gratidão. Dos anjos e na presença da igreja, como ministro do Evangelho, pela autoridade que o Senhor me confere na sua palavra, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você crê que é uma nova criatura em Cristo Jesus? Mediante a tua pública profissão de fé, na presença do Pai, do Filho e do Espírito, na presença dos santos anjos, na presença da Igreja do Senhor, como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na qualidade de ministro do Evangelho, na autoridade que Jesus me dá, mediante a Igreja, o Senhor, dos seus anjos, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Arthur, o irmão crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O irmão crê que uma nova criatura em Cristo Jesus, mediante a sua pública profissão de fé, na presença da Igreja, na presença dos anjos, na presença do Senhor, como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. E de pressurosos vós anunciai que se resgatou um pecador. Aleluia. Toda a família agora, né? Servindo ao Senhor. Amém. Rochelle, pela tua profissão de fé na pessoa de Jesus Cristo, como ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Convertido ao mundo abandonou. Aleluia. Louvamos a Deus pelo testemunho da Adriana, né? E pela maneira como ela viu no seu irmão uma vida com Deus. Aleluia. Amém. Se numa família se converte um membro da família e tiver um testemunho realmente diante de Deus, na igreja, é impossível que o Senhor não opere na vida dos demais familiares. Amém. E nós vimos isso na vida do Jonas. Que Deus abençoe. Aleluia. E agora oremos, né, para que o pai e a mãe, pouco tempo, possam estar acompanhando eles. Aleluia. Para a glória do Senhor, né? Irmã Adriana, pela tua profissão de fé na pessoa de Jesus Cristo, como ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória, glória, os anjos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero dizer aos irmãos que desceram as águas do batismo que essa promessa se cumpre em vossas vidas. Amém. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há mais condenação alguma que possa pesar sobre a tua vida. Outrora estávamos condenados porque vivíamos debaixo de uma lei que militava contra o nosso corpo, a lei do pecado e da morte. Mas agora, em Cristo Jesus, somos livres, somos resgatados, somos regenerados por uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
E a palavra de Deus fala aqui de uma esperança eterna. Não é uma esperança passageira de dias, de semanas, de meses, mas uma esperança que perdura para o resto de nossas vidas nessa terra, nesse mundo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra fala aqui em dois andares. Um andar segundo a carne e o outro andar segundo o Espírito. Em seu coração, vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, mas em desfrutar do amor de Deus, você Que diz assim: instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Esse é o propósito dessa escola, da Escola Cristã Batista Nacional. Nós queremos orar e abençoar agora essas salas em nome de Jesus. Amém? Nós entramos aqui nestas salas com gratidão em nossos corações, te louvando pelo que nos deste, Senhor. Oh Deus, quanta alegria temos de estar aqui. Queremos pedir agora que Tu abençoe esse projeto, Senhor, estas salas de aulas, em nome de Jesus. Que Tu abençoe, ó Deus, esse lugar, cada utensílio dessa salas de aula, em nome de Jesus, dessa escola, Senhor, que Tu nos tem dado. Que Tu abençoe a professora Sandra, que Tu abençoe a professora Cirlei, em nome de Jesus. Que Tu abençoe, ó Deus, a Tua igreja. Aleluia. Que Tu abençoe os nossos alunos que amanhã hão de estar aqui para a primeira aula, a aula inaugural. Como diz aqui, Senhor, no livro de Provérbios, Senhor, nesse texto que lemos, que possamos ser obedientes a essa. Agora a Tua bênção sobre esse lugar. Amém. Para que aqui reine a paz, reine a disciplina, a ordem, a organização, a visão ampla e a sabedoria aos nossos mestres, para estarem ministrando às crianças. Aleluia. Não formando apenas o intelecto delas, mas dando a elas, ó Deus, a capacidade de estarem discernindo entre o bem e o mal, entre o certo e errado, tendo uma experiência profunda desde a sua tenra idade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tornando estas crianças discípulos, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse lugar. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Senhor. Também uma palavra aos irmãos da igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por Ele ter dado essa abertura, ter feito com que cada um orasse, colocasse nas mãos de Deus esse trabalho. E ele está se realizando. Amanhã vamos ter a nossa primeira aula. Deus, eu tenho agradecido a Deus por me oportunizar de ser a primeira professora dessa escola.
ceia do Senhor. Nós temos hoje assim o prazer de cumprirmos as duas ordenanças que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos deixou. Duas ordenanças apenas, né? O batismo e a ceia do Senhor. E ele disse: fazer isso em memória de mim. Aleluia. Então os irmãos que desceram as águas do batismo já vão ter o privilégio de participar hoje da primeira ceia, né? Aleluia. Romanos 8, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais. Amém. Pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que desceram as águas do batismo que essa promessa se cumpre em vossas vidas. Amém. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Agora não há mais condenação alguma que possa pesar sobre a tua vida. Outrora estávamos condenados
disse, não, querida, o pai não veio brigar. Eu vim hoje para te dar alguma coisa que eu nunca podia te dar, porque eu não tinha. Pai, tu me desse apartamento, tu me dás dinheiro, tu me desse carro, tu me dás tudo. O que tu não me desse? Eu cheguei perto dela e disse, Jesus Cristo. Ela plote. Caiu de joelhos, fulminada por esse nome, no chão. As lágrimas pularam dos olhos dela. Ela começou a tremer. Ela disse, eu quero esse Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O poder veio, foi ungida. Foi uma palavra com rema, viva, e penetrou no cerne, no coração daquela minha filha que andava no espiritismo. Na hora ela chorou e se desmanchou. De repente ela disse, pai, que horror eu tenho praticado. Ai, pai, eu não... A cura de um cego. O irmão Dionécio da Silva, mais conhecido como Coca, né? Eu conheci esse amado em 91, em Tramandaí, na Assembleia da Conversão. Ele estava recém, né, se convertendo, pouco tempo de convertido. Ouvimos o seu testemunho e ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, e Deus o tem usado poderosamente. E nesses 4 anos tem sido um vaso nas mãos do Senhor. Eu conversei com ele desde final de fevereiro do ano passado para vir aqui. E agora tivemos a oportunidade. E eu sei que essa é a primeira vez, não é? De muitas que nós teremos esse servo do Senhor aqui. Amém. Veio com ele, a sua esposa, a irmã Helma. É uma alegria tê-los aqui. Em nome de Jesus. Vocês estão em casa, né? Panambi foi uma cidade onde o primeiro administrador foi um pastor, não é? Panambi pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Então quero convidar o irmão Coca para vir aqui à frente. Pedir a irmã Helma para se colocar em pé, para que a igreja conhecesse a irmã, essa senhora simpática.